Bem, o Palácio 3 de Outubro, como é conhecido, mas na verdade o nome oficial é Casa de Câmara e Cadeia. No Brasil existem inúmeras edificações de Câmara e Cadeia. O que é que significa um prédio de Câmara e Cadeia? É porque no processo de colonização do Brasil, no contexto da gestão do Império, era necessário um ponto de convergência dos poderes para gestar o território. Então, os prédios de Câmara e Cadeia significa a centralidade administrativa relacionada a determinados povoados e é um modelo trazido de Portugal para o Brasil. No caso aqui do prédio de Câmara e Cadeia do município de Barbalha, mais conhecido como Palácio 3 de Outubro, ele tem sua origem vinculada à questão das secas no Nordeste. Em 1871, foi decretada a Lei do Ventre Livre. Nessa perspectiva, já sinalizava que se teria uma mão de obra livre disponível a partir dessa lei. E o senador Pompeu, cearense, ele ocupa a tribuna do Senado, na época do Império, e sinaliza a importância do aproveitamento da mão de obra livre em obras públicas patrocinadas pelo Estado. E aí, posteriormente, o senador Sinibu, ele vai, a partir da seca de 1877, interagir com a proposta do senador Pompeu e se cria a Lei Pompeu-Sinibu, que consiste no aproveitamento da mão de obra dos flagelados, dos retirantes, condicionados pela seca de 1877, para que seja utilizada essa mão de obra a partir da utilização em construção de obras públicas. Para isso, se cria as chamadas frentes de trabalho, que consistia em construção de estradas, de cemitérios, de açudes, capelas e também prédios de Câmara e Cadeia. É a primeira vez que o Estado elabora uma política para intervir de forma governamental na seca do Nordeste. Daí ela ser chamada Grande Seca, até porque teve essa intervenção e reconhecimento do Estado como um problema da seca, como um problema nacional. Então, a partir desse momento, se faz o recrutamento dos flagelados, da seca, dos retirantes, para a construção dessa edificação que viria a contemplar Barbalha. Vejamos, a Barbalha ela foi elevada à cidade em 1876. No ano seguinte, 1877, ocorreu a Grande Seca, que flagelou milhares de pessoas no Nordeste. E aí, é nesse sentido que Barbalha vai ser contemplada como centro administrativo para gestar o território na condição de cidade. E aí se faz a opção de se construir um prédio de Câmara e Cadeia para um município recém-criado na condição de cidade. E havia um embate muito grande, no período, na época, porque existia uma polarização entre os conservadores, que apoiavam o governo de Pedro II, e os liberais, que eram contra o governo Pedro II. Os liberais, eles não queriam a construção da edificação do prédio de Câmara e Cadeia, porque dizia que isso
onerava muito o Estado, era muito gasto para a construção de um prédio, cujo projeto, eles diziam que era um projeto muito grande e que o Estado, o Império Brasileiro, não tinha condição de arcar com a construção de um prédio, né, de tamanho porte, de grande estrutura, como se planejava o imperador Pedro II. Por outro lado, o governo, os conservadores, apoiava a construção do prédio a partir da utilização da mão de obra flagelada da seca, a chamada, entre aspas, mão de obra livre. Na verdade, nesse embate, terminou o governo, né, o Pedro II, Dom Pedro II, construindo o prédio. Então, esse prédio, a edificação de Casa de Câmara e Cadeia em Barbalha, ela surge dentro desse contexto da história da intervenção do Estado nas secas do Nordeste. E existe, né, passa a existir nessa condição de sediar a gestão do município da cidade recém-criada, que era Barbalha. Barbalha criada em 1876, no ano seguinte a Grande Seca de 1877. E na construção dessa edificação se utilizou a mão de obra livre, que seriam pessoas, né, marginalizadas, excluídas, subalternas, né, do contexto histórico nordestino, sobretudo no período de secas, que ajudaram na construção dessa edificação conforme a orientação da Lei Pompeu Sinibu. E é importante colocar o seguinte: na época do Império não existia prefeitos. A gestão pública era feita eminentemente pelo Legislativo e pelo Judiciário. Então, a parte superior do prédio das edificações de Câmara e Cadeia, como é essa edificação, a parte superior funcionava o Poder Legislativo, a Câmara, junto também com o Judiciário. E a parte térrea do prédio, ela funcionava como cárcere. E esse modelo funcionava em todo o Brasil. Daí a denominação prédio de Câmara, que era a parte superior, e cadeia embaixo. Toda a parte térrea, ela era destinada a cárcere, funcionava como cárcere. E a parte superior ficava a Câmara. E essa Câmara era constituída por 4, 5 ou 3 vereadores, dependendo do tamanho da cidade, também pelo juiz, que era uma pessoa da própria localidade. Quando não encontrava uma pessoa da localidade, né, para gerir a lei local, né, pelo tamanho da cidade, trazia algum juiz de fora. Por isso que tem essa expressão juiz de fora, que tem até cidade com esse nome em Minas Gerais. E aí a parte superior também funcionava o judiciário. Toda a parte relativa à questão de julgamento de criminosos, julgamento de prática de crimes, conforme a legislação, existia na parte superior. Enfim, a parte superior do prédio era o local, né, de se legislar, de se fazer as leis, atribuir o ordenamento do crescimento urbano e populacional da cidade, de se manter a ordem relacionada à construção de leis. E, associada à legislação, já tinha também o setor de operacionalidade da aplicabilidade da lei, que era o judiciário. Então, o legislativo e o judiciário funcionavam na parte superior dos prédios de Câmara e Cadeia, como é o caso aqui de Barbalha. E toda essa parte térrea, como já falei, era destinada a cumprimento de pena. As pessoas que cometiam crime, que eram julgadas na parte superior, elas já, ao término do julgamento, elas já desciam, né, da parte superior e já eram conduzidas para as celas que funcionavam na parte de baixo, no pavimento inferior
do prédio. Daí a denominação prédio de Câmara e cadeia. O nome 3 de outubro só foi associado posteriormente, a partir da chamada Revolução de 30, quando o governo Vargas assume o poder e, condicionado pelos fatores históricos que ocorreram em outubro, né, de 1833, então se associou o prédio à condição da Revolução de 30, já condicionado à República no governo de Vargas. E aí esse prédio, ele representa muito, não só para a Barbalha, mas para o Cariri e para o Nordeste e o Brasil. Porque ele representa, ele está caracterizado e contextualizado na política do Estado do combate às secas. Hoje não é mais combate, é convivência, mas na época o Estado cria essa ideia de entender a seca como um problema nacional e partir, né, para construções de obras públicas para atenuar o flagelo das secas, que se evidenciam com uma grande proporção a partir da seca de 1877. Então, do ponto de vista histórico, esse prédio ele tem esse significado muito inserido no contexto da história do Brasil, sobretudo do Brasil Império, e relacionado também, né, de forma muito direta à questão do flagelo das secas no Nordeste, a partir de 1877, que é caracterizada como a Grande Seca, e pela primeira vez o Estado, a partir do Império, reconhece a seca do Nordeste como um problema nacional. Nessas circunstâncias, a operacionalidade do prédio se deu, adentrou a República nessas funcionalidades. Só que há uma diferença. Se no Império não existia prefeitos e a gestão pública era feita eminentemente pelo Legislativo e pelo Judiciário, com o surgimento da República, com a proclamação da República, então surgem os primeiros administradores do município, que eram chamados de intendentes. Não era prefeito, eram intendentes. E esses primeiros intendentes, né, passaram também a ter as suas ações administrativas nesse prédio. Então, a parte superior deixava de ser eminentemente um local de legislação, deixava de ser Câmara e passava a sediar o Poder Executivo, que passa a existir a partir da República. Posteriormente, essa Câmara ela é deslocada para outro local e a parte superior, onde ela funcionava, ficava funcionando apenas o Poder Executivo. Então, os primeiros prefeitos da época da República, se é que a gente pode chamar de prefeito, eram chamados de intendentes, tiveram suas funções administrativas na parte superior desse prédio, que antes era a Câmara. No entanto, a parte judiciária relativa ao cumprimento de pena permaneceu na parte térrea. Então, cada sala dessas, da parte inferior, correspondia a uma cela, onde ficavam presos, né, as pessoas que praticavam crimes após serem julgados nos júris popular na parte superior. Então, a parte de baixo era administrada por um carcereiro e aqui se cumpria as penas para os mais variados tipos de crimes, delitos que se era cometida durante o Império e também já durante a República, porque não existia penitenciária, né? Todo crime praticado a punição teria que ser na própria localidade, e aqui nessas salas muitas pessoas que cometeram crimes, né, julgadas pelo Estado na época, tanto do Império como da República, cumpriram suas penas aqui nessas salas. E nesse contexto é muito interessante dizer que popularmente as pessoas falam o seguinte, na linguagem comum, as pessoas dizem: fulano de tal foi julgado
e desceu para o Paulo Sarazate. Fulano de tal foi julgado e desceu para o IPPO. Né? Quer dizer, essa expressão desceu, né? Que quando a pessoa é condenada e desce e vai cumprir pena num presídio, essa expressão desceu e foi para o IPPO, ou foi para o Paulo Sarazate, ou foi para qualquer outra penitenciária, essa expressão desceu, ela vem literalmente dessa expressão do julgamento que era feita nos prédios de Câmara e Cadeia, onde o réu era condenado na parte de cima e se fosse julgado, né, e condenado, ele já descia do pavimento superior para a parte térrea para cumprir penas nas celas que funcionavam na parte de baixo do prédio. Então, esse prédio, ele tem uma ligação relacionada ao contexto histórico da administração pública brasileira, ao contexto histórico da inserção e intervenção do Estado nas políticas relacionadas ao combate às secas, e esse prédio ele tem muitos outros fatores históricos, não só de Barbalha, mas do Cariri, que a eles estão associados. Numa cronologia, eu vou falar 2 fatores para vocês. Durante a sedição de Juazeiro, em que ela decorre, né, do apoio governamental das cidades da região ao deputado Franco Rabelo, como oposição à oligarquia de Nogueira Scioli, né, que tinha o apoio do padre Cícero e do Flávio Bartolomeu. Então, essa conjuntura, né, de oposição e de apoio à oligarquia de Nogueira Scioli ficou representada no Cariri pelo padre Cícero e o Flávio Bartolomeu, que eram aciolinos, apoiavam a Scioli, e que diante, né, das rivalidades políticas da oposição, teve que enfrentar todos os demais municípios da região que ficaram solidários à política salvacionista, assim chamada, de apoio ao Franco Rabelo para depor a oposição da oligarquia do Nogueira Scioli. Com isso, houve a deflagração, né, de uma guerra mesmo civil entre os municípios, né, onde cada um fazia defesa dos seus respectivos líderes. No caso do Cariri, apenas Juazeiro e o Flávio Bartolomeu, eles ficaram ao lado do Nogueira Scioli, dando suporte político, né, à gestão que se implementava no Ceará, a gestão oligárquica, desde a época do Império. E as demais cidades, né, ficaram na oposição. E com a vitória da oposição do Franco Rabelo perante a oligarquia de Nogueira Scioli, o Juazeiro não se acomodou e Juazeiro passou a resistir o governo de Franco Rabelo. E o Franco Rabelo, ele organiza suas tropas para resistir à resistência do Juazeiro. Inclusive tropas armadas, militares, que foram organizadas para vir destruir Juazeiro do Norte. E isso, para isso aí, teria que enfrentar também as cidades, né? Teria que ter como aporte, aliás, nem enfrentar, ter como aporte, suporte, as cidades que eram solidárias, né, e faziam parte do grupo governamental. Então, esses prédios de Câmara e Cadeia, como o do Crato, como o de Barbalha, eles aquartelaram as tropas do governo que vieram participar da sedição de Juazeiro no combate a Juazeiro do Norte. Existe um fator muito interessante, porque se você vai no memorial, que não existe mais, mas não tem uma peça fundamental para a história do Brasil, que é aquele canhão que estava no Memorial Padre Cícero, não sei onde está, mais em função, decorrência da fragilidade de gestão do memorial, mas eles trouxeram um canhão para vir destruir o Juazeiro. E esse canhão não foi utilizado porque ele não conseguiu disparar. E as tropas ficaram aquarteladas no Crato. Depois desse processo vieram para Barbalha,
ficaram aquarteladas aqui as tropas do governo durante a sedição de Juazeiro, e foi daqui de Barbalha que o movimento sedicioso de Juazeiro colocou as tropas do governo para correr, se debandar, através do capitão Ladislau, que liberou os soldados para voltarem, para escaparem, né, da sedição. E o canhão que eles trouxeram para destruir Juazeiro, eles deixaram enterrado no fundo da delegacia, aqui do prédio de Câmara e Cadeia, que posteriormente, né, os sediciosos de Juazeiro vieram para cá novamente, pegaram esse canhão e levaram para o Juazeiro. Aquele canhão que existe, ou que existia quando funcionava o Memorial Padre Cícero, e que a gente espera que volte a funcionar um dia. E nesse sentido tem um outro episódio muito marcante desse prédio, que é a sua relação com o cangaço. Numa dessas celas, já no período republicano, em 1928, ficaram presos o último reduto de cangaceiros da região do Cariri. Nos anos 20, né, para início dos anos 30, já tinha uma articulação do governador, desembargador Moreira Rocha, buscando fazer repressão ao banditismo social no Cariri. E o governador, na época, nos anos 20, ele já fazia recomendações para a Assembleia Legislativa intensificar o cerco ao banditismo social, e citava nominalmente que era o Macilon, no Vale do Jaguaribe, né, como líder do cangaço, do banditismo. Inclusive foi ele que liderou o combate junto com o Lampião a Mossoró. E o governador Moreira Rocha, desembargador Moreira Rocha, ele também já citava os marcelinos como sendo um grupo perigoso para o Estado, e orientava uma resistência para exterminar o bando dos marcelinos. O bando dos marcelinos, como qualquer movimento social, ele surge de um movimento de campo, uma forma dos homens fazer justiça pelas próprias mãos. Não é um movimento que surge em Barbalha, mas ele surge em Caririzinho e se projetam aqui no município de Barbalha, onde eles passam a se agregar, inclusive, como franquia ao bando de Lampião. Lampião esteve com eles, e dentro de uma função social, entre coronelismo e cangaço, se deram, né, tinha uma articulação, porque recebia a proteção dos coronéis para atuar na defesa ou permanência do poder e dos seus interesses econômicos, e, por outro lado, prestavam serviços, né, relacionados ao cangaço, ao banditismo social, para a garantia da permanência da estrutura de poder. E aí, com esse cerco, né, incrementado pelo governo do Estado, estimulado, né, pelo desembargador Moreira Rocha, chega o ano de 1927 e esse bando ele é capturado na Serra do Araripe. Entre esses episódios de combate ao Marcelino, chegaram a matar o João 22, que era o cangaceiro líder do grupo. O João 22, ele tem esse nome porque 22 no jogo do bicho é onça. E a cara dele era muito parecida com onça. E ainda se atribuía, né, nesse pensamento em relação aos companheiros de cangaço, diziam que ele era João 22 porque tinha a cara de onça, e onça no jogo do bicho é o 22. Então eles mataram o João 22 e, numa expressão assim simbólica, de impactar a população, como quem diz assim, tem que mostrar que não enveredem para o campo do cangaço, porque o Estado estava aqui para ser um Estado repressor. Então, pegaram o João 22, amarraram os pés e as mãos com um pau atravessados e trouxeram para a cidade e desfilaram com ele no ombro, nas ruas da cidade, como se fosse um animal abatido. E isso juntavam
pessoas, muitas crianças que viram esse episódio ficaram idosos e contaram, né, como foi essa realidade que eles assistiram. E o João 22 ele foi trazido para cá, para esse prédio também. Existia até um impasse que ele não poderia ser sepultado no cemitério, porque o cemitério, considerado um local sagrado, cristão, não poderia recepcionar o corpo de cangaceiro, né, considerado bandido. Mas terminou o João 22 sendo sepultado no cemitério. O ataque ao bando em dezembro de 1927, ao ocorrer na Chapada do Araripe, né, foi possível aprisionar uma parte do bando, que ficaram presos numa dessas celas. E aí já se articulava na Justiça Estadual a perspectiva de esses cangaceiros se deslocarem para Fortaleza para deporem, para fazer os seus depoimentos. E aí eles ficaram presos na perspectiva de, no dia 5 de janeiro, eles saírem de Barbalha, de uma dessas celas, que ninguém sabe qual dessas celas eles ficaram, para serem conduzidos à Fortaleza, para os processos para os procedimentos jurídicos. Porém, existia um problema muito sério se esses cangaceiros chegassem a depor em Fortaleza. Porque se eles chegassem a depor em Fortaleza, eles teriam que dizer para quais coronéis da região, para qual estrutura social eles prestavam serviço. E isso poderia desestruturar a estrutura política coronelística do município. E é nesse sentido que o Estado, ele opta por uma queima de arquivo, ou seja, antes que esses cangaceiros façam seu depoimento e façam denúncias sobre a estrutura de poder local representada pelos coronéis que os apoiam, é preciso que sejam silenciados. E para isso promoveram uma matança oficializada pelo Estado desses cangaceiros, numa localidade aqui próxima chamada Alto do Leitão, que é uma bifurcação das fronteiras entre as cidades de Crato, Juazeiro e Barbalha. No entanto, isso ficou silenciado e eles foram retirados dessas celas na perspectiva, no imaginário, né, de que iriam depois de Juazeiro. Iam até o Crato, já tinha estrada de ferro, porque o trem, né, a via ferroviária foi inaugurada em 1926, então a intenção era deslocá-los pela antiga estrada real, não é essa que vai pela Arajara até o Crato, era outra paralela que foi criada na época do Império, e quando chegaram nessa localidade, a polícia, né, a mando do governo do estado, já estava preparada. E foi um episódio onde tiveram que executar esses cangaceiros, né, numa leitura assim de morte muito, muito cruel, né, onde cada um teve que cavar a sua própria sepultura e a polícia ia matando e os companheiros de cangaço iam enterrando um a um, até que chegando no último, me parece que era o Manuel Toalha, aí o Manuel Toalha disse: quem vai me enterrar? Então, assim, o tipo de morte que eles tiveram, implementada, executada pelo Estado, se caracteriza como uma queima de arquivo para não comprometer a estrutura política coronelística da região. E aí, hoje, a localidade é chamada Cemitério dos Marcelinos, ou Cemitério do Leitão, condicionado por esse fato. E por isso que esse episódio do cangaço, né, interage também com a história do prédio do Palácio 3 de Outubro. Tanto é que as condições de cárcere, né, aqui ficou como delegacia durante até o início dos anos 2000. A parte superior foi construída nova prefeitura, ficou funcionando Mobral, Secretaria de Culturas, né, atividades públicas, mas essa parte de terra
sempre funcionou como delegacia até no início dos anos 2000, com cárcere e tudo. Em 2004 houve um inverno muito forte, o prédio na parte superior foi abandonado e uma semente de uma árvore chamada toró cresceu numa dessas paredes e a raiz cresceu entre os tijolos, que as paredes, né, elas são muito esparsas. E com o inverno, essa raiz viabilizou a infiltração da água. E um prédio que foi tratado sem o mínimo de zelo patrimonial, inclusive na estrutura de barro e tijolo, se colocou até vigas de ferro. Então, o prédio passou a ter esse processo de infiltração, até que em 2004 o prédio ele caiu uma parte, e aí o governo teve que implementar uma restauração. E que inclusive teve dificuldade porque como o prédio não tem escritura, como os prédios da época do Império, então tiveram, né, que o Estado foi necessário assustar essas verbas, não mais poder encaminhar verbas para essa restauração. E um outro episódio que se coloca aqui é porque, como não tinha IML, todos os crimes, tudo que acontecia na cidade em termos de violência, de mortes causadas, né, por crimes, os corpos vinham para cá e ficavam aqui estirados, né, nesse corredor principal, né, até que fossem feitos os procedimentos jurídicos para liberar para o sepultamento e os incrementos, né, da aplicabilidade da lei por parte de quem cometeu o crime. Então, esse prédio, ele é um dos poucos que existem ainda no estado do Ceará e no Brasil. Os municípios, as cidades que têm prédio de câmara e cadeia, significam que são cidades que têm uma interatividade muito forte com o passado, como cidades históricas, e essa edificação, ela tem todo esse processo também técnico, arquitetônico, que o faz diferenciar em relação aos prédios mais modernos. É uma arquitetura muito linda, uma arquitetura muito bonita, e também já tem uma sintonia com o meio ambiente. Você pega a parte superior, ela tem mais parte vazada do que mesmo paredes, porque as portas eram muito próximas uma da outra para facilitar a ventilação. Então, do ponto de vista arquitetônico, o prédio de câmara e cadeia é uma preciosidade, né? E aí você associa a essa diferença, esse valor arquitetônico de uma época imperial com o valor histórico que representa a sua funcionalidade no Império da República, e você tem uma pérola que tem que ser mais trabalhada, apoiada pelos departamentos de patrimônio do governo do estado do Ceará, do país e do próprio município. Inclusive, essa edificação ela é tombada pelo governo do estado do Ceará, mas o tombamento não significa proteção. Então, é necessário que se tenha essa perspectiva do entendimento do que significa essa edificação para o cenário histórico da época do Império, da República e para a contemporaneidade, que hoje estão de forma tão legitimada, né, e competente, acolhe a Escola de Saberes de Barbalha, que tem um papel social no campo da salvaguarda, do lidar com as tradições, de repasse dos saberes para se manter a cultura, a originalidade e a memória local. Então, essa é um pequeno resumo, né, que a gente podia passar um dia falando sobre cada um desses detalhes que caracterizam a história desse prédio, mas a edificação ela se caracteriza num contexto histórico, sobretudo, principalmente por esses episódios associados a outro. E qual é o desafio da contemporaneidade? É que a população, né, entenda, veja o seu passado, veja a sua história, a história da sua ancestralidade a partir da materialidade do prédio de câmara e cadeia, que é o Palácio 3 de Outubro. Sabemos que o Barbalha está num processo
de tombamento do seu centro histórico. O histórico da área urbana da cidade está vinculada à vida das pessoas, e é importante que o cidadão de Barbalha, do Cariri, do Nordeste do Brasil, ao passar nessas edificações, ele tem uma sintonia e um entendimento da existência da materialidade desses sobrados com as suas próprias vidas, com o passado. A história, ela é um processo de construção. E aqui é um ponto de apoio da memória. É a partir daqui que se vinculam a história social, a história política, a história do combate às secas, a história da justiça. Então, prédio de Câmara e Cadeia, né, fica numa área centralizada de Barbalha, inclusive faz um indicativo para o período onde a cidade crescia em 1877, que foi a época da sua construção. Então, é um prédio que tem essas valiosas características históricas e que necessitam de políticas públicas e apoio de instituições privadas, de ONGs, para se manter, né, essa memória, tanto desse prédio como os demais sobrados de casarões que caracterizam o centro histórico do município de Barbalha.